O pacote anticrime promove um importante debate nacional. Muitos são a favor e outros são contra este projeto, mas no fundo todos nós queremos o melhor para o Brasil. Sendo assim, temos que promover um debate democrático. O Talk Channel, inclusive, já listou na descrição alguns vídeos a respeito sobre o tema, mas hoje conversaremos com o Ministro da Justiça e de Segurança Pública e também professor do Unicuritiba, Sérgio Moro. Eu sou a Paula Braz e começa agora o nosso Talk News. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa. Sobre essa medida, que nem acontece na reforma da Previdência, há muitas vozes que defendem e outras que criticam. Até mesmo na academia, os professores divergem sobre pontos específicos do pacote. Ministro, queríamos apresentar algumas críticas feitas e como elas poderiam ser rebatidas. Primeiro ponto seria a antecipação da execução da pena. Essa é uma discussão que o STF também já tratou, mas a crítica feita é simples. A execução da pena após a segunda instância não seria inconstitucional por violar a garantia em trânsito em julgado? Paulo, qualquer projeto que se pretenda transformador vai receber crítica, vai ter divergência, vai ter convergência, então isso é bastante natural. O importante é debater, né? E, claro, submeter ao parlamento, o parlamento tem que tomar as decisões. A parte da segunda instância é uma discussão que já tem no Supremo. O Supremo, desde 2016, decidiu 4 vezes que a execução após a condenação em segunda instância ela não é inconsistente com a Constituição. Logo, existe uma interpretação do Supremo nesse sentido, né? O que significa que nós estamos apenas seguindo essa interpretação e colocando isso na legislação ordinária de uma maneira mais clara. Isso é importante por quê? Porque o processo que não termina, ele no fundo representa a impunidade. E a impunidade, sim, principalmente daqueles que conseguem manipular o sistema e alcançar a impunidade independentemente da qualidade de provas contra eles. Isso também é inconsistente com a Constituição. A nossa Constituição não está aí para garantir uma sociedade de castas, a impunidade dos poderosos. Então é importante que nós tenhamos um sistema penal que funcione tanto para todas as camadas da população, independentemente do crime, seja para absolver ou seja para condenar. Mas quando existir uma condenação, ela seja efetiva. A discussão da presunção de inocência, às vezes ela está mal colocada. No mundo inteiro ela é entendida principalmente como uma questão vinculada à prova. Para condenar precisa ter uma prova categórica. Por outro lado, também em evitar uma antecipação de sanção penal antes do julgamento. Mas veja, aqui nós não estamos antecipando nada antes do julgamento. Nós estamos falando de algo que é imposto após um segundo julgamento, né? Tanto assim que países como Estados Unidos e França, que são berços históricos da presunção de inocência, a execução após a condenação normalmente se dá a partir da primeira instância. O projeto também traz a negociação premiada, ou plea bargain, que é própria de sistemas de common law e não de civil law. Os Estados Unidos utilizam muito isso em acordos. Mas a crítica feita é que esse mecanismo fosse adotado no Brasil, os acusados não teriam a garantia processual. Professor, esse instituto é compatível com a Constituição e que benefícios podemos esperar dessa implementação? A ideia aqui é facilitar a resolução desses casos criminais, né? Existe uma tendência hoje mundial, não só na parte criminal, mas na parte civil, de se buscar formas de autocomposição. O sistema judicial é muito caro. Tá? É caro você resolver julgar processos cíveis, seja processos criminais, com juízes, com servidores, com advogados, com todo esse aparato. Então a ideia ali é apenas permitir uma resolução mais rápida do caso criminal, quando existe uma confissão circunstanciada, quando existe um substrato probatório, que veja, nossa proposta é que isso ocorra a partir do recebimento da denúncia, que o juiz já fez uma primeira análise, se existe pelo menos uma justa causa para aquela imputação. E também nós atribuímos na proposta um maior poder de controle do juiz sobre a voluntariedade, sobre se existe um mínimo substrato probatório e, por outro lado, se existe uma proporcionalidade entre, vamos dizer, o objeto do processo e as penas ali negociadas. A ideia é que nós possamos dispor desses casos dentro da justiça criminal de uma maneira mais expedita para aumentar a eficiência de todo o sistema. Há riscos de erros judiciários? Nos Estados Unidos tem uma crítica, muitas vezes, ao plea bargain, que leva, eventualmente, a erros judiciários. Alguém assumir a responsabilidade sem ser, de fato, culpado.
correto, mas vai se trabalhar no sistema para evitar, minorar esses erros judiciários. O que não pode, porém, ser esquecido é que o sistema convencional de resolução de conflitos, que é o sistema clássico do juiz decidindo, também gera erros judiciários. No fundo, não existe instituição humana de justiça que, vamos dizer, seja totalmente imune à problemática do erro judiciário. Também sobre a legítima defesa, que também é uma mudança, é uma discussão que é feita no debate com o público, né? E eles queriam saber se o pacote, nesse caso, traria uma licença para matar, nesse caso. Essa crítica tem sido, às vezes, muito veiculada. No fundo, existem algumas provisões que mexem na legítima defesa. A que tem sido objeto de maior controvérsia é a possibilidade de que, havendo um excesso na legítima defesa, seja doloso ou culposo, o juiz possa isentar de pena ou diminuí-la se esse excesso for decorrente de uma perturbação, vamos dizer assim, emocional. Basicamente, a ideia ali é que, veja, as pessoas, quando reagem a uma agressão, eventualmente podem se exceder, tá? E a lei tem que prever o que acontece com elas caso elas se excedam. As pessoas não são robôs e, eventualmente, em circunstâncias extremas, podem ter um excesso sem que, eventualmente, devam ser consideradas criminosas. Apesar das críticas de que esse dispositivo conteria uma licença para matar, ele é praticamente uma cópia da redação do artigo da seção 33 do Código Penal alemão. E, por coincidência, também da seção 33 do Código Penal da República de Portugal. Se nós formos analisar do jeito comparado, existe uma disposição praticamente com redação idêntica. Eu nunca ouvi ninguém dizer que na Alemanha ou na Portugal haveria uma licença para matar. Então, é uma proposta normativa que tem presente essas circunstâncias, que apenas quer possibilitar o juiz, e quem vai decidir isso vai ser um juiz independente, né? Ou, eventualmente, se for um caso que envolve homicídio, um tribunal do júri, que vai discutir isso com base em circunstâncias e provas. Não é simplesmente dizer, me excedi porque estava perturbado emocionalmente. Não, vai ser avaliado as circunstâncias, o nível de excesso, e o juiz tem uma válvula para eventualmente deixar de aplicar a pena ou reduzi-la. Não é algo assim extravagante, já que tem um forte amparo em direito comparado. O projeto também apresenta medidas que endurecem as penas e também alteram a progressão de regime. Juristas garantistas criticam esse ponto, afirmando que aumentar a punição não é o caminho adequado para combater a criminalidade. Professor, qual a finalidade dessas medidas e como podemos rebater as críticas garantistas? Olha, esse rótulo garantista é um rótulo um pouco complicado, é uma questão assim discutível. Existe, claro, uma linha de pensamento aqui dentro do Brasil, seja na área jurídica, seja em outras áreas, no sentido de que a prisão não é uma solução para o problema criminal. Respeitosamente, nós temos um pouco divergir. Nós temos presente que, claro, não se resolve o problema da criminalidade unicamente com endurecimento penal. São necessárias políticas até de segurança pública diversas, como mais polícia ostensiva, melhorar a investigação, maior presença do Estado em locais, por exemplo, também degradados, políticas de urbanização e tal. Mas retirar criminosos perigosos de circulação, sim, tem um impacto nos índices criminais. Boa parte do nosso descontrole em matéria criminal no Brasil decorre da impunidade, né? A impunidade é um fator que leva incentivador da prática de crimes. Então, a ideia do projeto foi realmente um certo endurecimento, mas é um endurecimento seletivo em relação à criminalidade mais grave: corrupção, crime organizado e crimes violentos. Nós acreditamos que o endurecimento para esses três tipos de crimes é importante, é relevante e tem um impacto, sim, positivo nos nossos índices criminais. E uma das formas de se trabalhar isso é modular a progressão de regime, né? Às vezes isso até gera situações de acentuada perplexidade na nossa legislação. Por exemplo, caso famoso de uma pessoa condenada por parricídio, por ter assassinado o pai e mãe, que sai
em regime semiaberto no Dia das Mães, por conta da nossa legislação. Então, assim, as pessoas não compreendem. E o que acontece? No Brasil, não raramente, alguém responsável por crimes graves, homicídio qualificado, feminicídio qualificado, cumpre não mais do que 10 anos de prisão em regime fechado. Não é a prática universal. Teve recentemente um caso famoso até do brasileiro na Espanha condenado por assassinato. Ele foi condenado à prisão perpétua. Então, assim, 10 anos por homicídio, por feminicídio, sinceramente é pouco. Precisa resgatar, vamos dizer assim, aquilo que a gente chama de império da lei. Isso faz a diferença também. Muito obrigada pela entrevista, ministro. E você que está nos assistindo, não deixe de nos acompanhar no canal, ative o sininho para as notificações, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima.